Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 1h26, nos ensinamentos de Amós, capítulo 5, capítulo 6. Nessa data de hoje, deixa eu confirmar aqui, que é 24/10/2025, sexta-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinova, Minas Gerais, nação Brasil. Resumo do capítulo. Amós está tão certo da proximidade do juízo que profere um lamento sobre Israel. Um poema fúnebre a expressar a aflição pela morte de um parente próximo. Ciclo 1:3. Ainda assim o profeta compartilha da urgente conclamação de Jeová por reforma. Essa chamada contém uma lista de denúncias que nos ajuda a entender com clareza a opressão que marcava a ordem social do Reino do Norte. Termina com uma profecia que reflete a consciência de Jeová de que seja o que for que venha a dizer, Israel não se mostrará sensível. VV 4:17. Assim, quando em seguida Jeová agir, será um dia tenebroso para seu povo. VV 18:20. Jeová de fato detesta o louvor estéril e vazio de seu povo, que ama o ritual, mas ignora a justiça e a imoralidade. VV 21:7. A luxúria dos cheios de si testifica contra eles mesmos. 6:1-7. Mas seu orgulho será esmagado por um inimigo que Jeová instigará contra eles. VV 8:14. Os opressores serão oprimidos e não haverá refúgio para eles em Jeová. Versículo-chave 5:24. Não existe substituto para a justiça. Aplicação pessoal. Se você oprime seu semelhante, não aborreça Jeová com seu louvor. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Tá vendo aí, né? Tá assistindo bem e ouvindo bem? E se ligando bem com teus cérebros? Se você oprime o seu semelhante, não aborreça a Jeová com seu louvor. Enquanto vocês não mudarem, não adianta, entendeu? Conceito-chave: exílio, P138, pobre, P90, bom, P849. Destaque: bênção ao contrário, 5:3. Jeová prometeu multiplicar a descendência de Abraão, mas essa bênção só poderia ser vivenciada pelas gerações obedientes. Tá vendo? As gerações obedientes, tá vendo? É igual eu sou uma geração obediente. Eu não sigo a geração ruim, a geração péssima, a geração pecadora, a geração egoísta, a geração perversa, a geração que não obedece à palavra do Criador. Eu sou da geração dos obedientes, que obedece à voz de Jeová, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da igreja, que devolve os dízimos da oferta, né? E que adora o Senhor em verdade. Que adora Jeová em verdade, adora Jesus em verdade, adora o Espírito Santo em verdade, adora dentro da igreja em verdade. Tá vendo? Jeová prometera multiplicar a descendência de Abraão, mas essa bênção só poderia ser vivenciada pelas gerações obedientes. Quem vai pegar as bênçãos de Abraão? Só a geração obediente, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos. Só gerações obedientes a Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo só. Entendeu? E a igreja e é o pastor que fala a verdade, igual eu estou pregando a verdade aqui para vocês. A geração que não ouve o pastor que fala a verdade não vai receber as bênçãos de jeito nenhum. O pecado reverter a bênção. Em vez de aumentar 10 vezes, essa geração decrescerá na mesma proporção, tá vendo? É por isso que fala a bênção ao contrário. Fazendo justiça. O conceito de justiça subjacente no Antigo Testamento é a convicção de que os seres humanos têm igualmente direitos e obrigações. Jeová é a fonte das normas éticas e morais que definem esses princípios. Ademais, revelara suas normas a Israel através da lei. Tá vendo o que eu falei para vocês? Tudo isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Vocês não vê
nesse livro aqui, Jeová chamando isso aqui de Bíblia. Vocês não vê Jesus chamando isso aqui de Bíblia. Se vocês não vê o Espírito Santo chamando isso aqui de Bíblia. Vocês não vê os discípulos chamando isso aqui de Bíblia. Vocês não vê os profetas e outras nações que estão aqui nessa lei falar Bíblia. Não é Bíblia, é lei. Entendeu? A lei não precisa de sacrifício. A lei só precisa obedecer. Coisa mais fácil do que o sacrifício. Só que as pessoas, só que vocês do outro lado, amam complicar suas vidas. Vocês mesmos tornam seus dias difíceis. Porque a lei é só obedecer, não precisa você sacrificar, não precisa suar, não precisa rasgar roupa, não precisa andar descalço, não precisa andar quilômetros. Entendeu? Só obedecer. Pronto. Só falar para Jeová, só falar para Jesus, só falar para o Espírito Santo, só para falar para a Trindade essa palavra que eu vou falar para vocês aqui. Só falar assim, ó, hoje eu quero me mudar. Hoje eu quero mudar. Só isso. Ele não quer sacrifício, tá vendo? Olha lá, revelaram suas normas, olha lá, Israel através dali, tá vendo? Assiste bem com teus olhos aqui. Se liga com teus ouvidos, se liga com teus cérebros. Jeová é a fonte das normas éticas, ó. Norma ética. E imorais, ó, tá vendo? Que define esses princípios, tá vendo, meu irmão? Ó. Ademais, revelara suas normas a Israel através da lei, tá vendo? E através da lei é para ser seguida de geração para geração, tá vendo? É para geração, entendeu agora? Continuando. Quem interage com os outros de conformidade com o dispositivo legal pratica a justiça. Presta atenção nessa palavra aqui. Quem interage com os outros de conformidade com o dispositivo legal pratica a justiça. Tá vendo? Tá vendo, né? Pratica a justiça, tá vendo? Raramente conseguimos dar a mesma importância dispensada pelo Antigo Testamento sobre a prática da justiça. Os profetas lembram a Israel que somente se pode viver em comunhão com Jeová praticando a justiça no relacionamento interpessoal, tá vendo? CFIS 58210 JR 221517. Na medida em que estas e outras passagens chamam a atenção, praticar a justiça significa mais do que não prejudicar o próximo, tá vendo? Exige que o indivíduo e a pátria tomem iniciativa dinâmica para que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, tá vendo? Mas aqui não está falando só para os crentes, está falando para o mundo inteiro. Prestou bem atenção aqui? Exige que o indivíduo e a pátria, tá vendo? É igual a minha pátria, a brasileira. Eu quero o melhor para minha pátria e para aqueles que estão ao meu lado, porque a bênção é só para quem obedece. Eu já falei, a bênção não é para quem não obedece, a bênção não vai para eles. Quem ouve o pastor Simão Santos e obedece a voz do pastor Simão Santos e está ligado aqui, tá vendo lá? Eu dou honra para minha pátria, porque a igreja está na minha pátria. Essa igreja foi levantada e edificada na minha pátria. Eu não desonro a minha pátria, né? Eu amo a minha pátria, né? Portanto, o que está aqui? Hein? O que está aqui? O que está aqui? Eu amo a minha pátria. Essa igreja é brasileira e sempre vai ser brasileira. Eu amo a minha pátria, entendeu? Eu amo a minha pátria porque Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo está nessa nação. Ela e a pátria toma iniciativa dinâmica para que desfaça as ataduras da servidão. Sabe o que é pátria? Os governantes, os prefeitos, os deputados, todas as pessoas nesse mundo, eles têm que fazer isso aqui, ó. A obrigação deles é fazer isso aqui, ó. Desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo, tá vendo? E essa é a missão deles, não faz. Entendeu?
É por isso que o Criador está mandando castigo também. Quando Jeová, é aquela palavra que eu sempre já falei e continuo falando. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Entendeu? Quando Jeová pergunta se temos compromisso com a prática da justiça, não será suficiente replicar: Senhor Jeová, eu não fui injusto com o próximo. Devemos ser capazes de dizer: defendemos a causa do pobre e do necessitado. Tá vendo, meus irmãos? Essa é a minha missão que eu sempre estou cumprindo todos os dias, também de segunda a domingo, 7 horas da noite, todos os dias. E de manhã, de tarde, de noite e na madrugada, após dia, até a volta de Jesus Cristo. Até a volta do Filho de Jeová. Ensinando o quê? A palavra, orando, revelando, profetizando, cultuando, falando a verdade para essas pessoas aqui. Entendeu? E vocês deveriam fazer o mesmo também. Porque isso aqui é uma obrigação para todo o mundo. Vamos lá. Onde buscar Jeová? 545. Prestou atenção nessa palavra aqui? Está assistindo bem? Presta atenção. Onde buscar Jeová? Israel recebe instrução de não procurar Jeová em suas esplêndidas casas de louvor. Traduzida a palavra buscar, daras. Não estou falando darás, não. Estou falando darás, entendeu? Em outra língua, não estou falando darás, não. Estou falando darás, entendeu? Não estou falando darás, não, entendeu? Estou falando darás, em outra língua, que significa isso aqui, ó. Buscar. Falei darás, tá vendo? Quer dizer voltar para Jeová em verdade e confiança. É a palavra que eu mais amo, essa aqui, ó. Voltar para Jeová em as palavras que eu mais amo, a verdade e confiança, ó. Quem anda na verdade e tem confiança, tem tudo. Por isso que Jeová dá vitória para a minha vida todos os dias. Porque eu ando na verdade e tenho confiança só no Jeová, só em Jesus Cristo, só no Espírito Santo, só na minha igreja, só na minha vida e só na minha fé. Aleluia. Aleluia. Tá vendo? Presta bem atenção que se Israel realmente quer buscar Jeová, o lugar de encontrá-lo é entre os pobres e oprimidos. E a maneira de expressar a fé é se posicionar contra a opressão. Tá vendo? A fé é isso. É igual que a minha fé é contra o mal. A minha fé é para destruir o mal. A minha fé é para acabar com todos aqueles incrédulos e acabar com os ateus, acabar com tudo. A minha fé é para combater isso. É para combater todos aqueles que são contra a palavra. Que é contra Jeová, que é contra Jesus, é contra o Espírito Santo, é contra a igreja, é contra os dízimos, as ofertas. A minha fé é para combater contra esses aí. Porque esses aí não lembram de ajudar o quê? O próximo. Não lembram de ajudar os pobres e oprimidos, igual eu faço aqui. Eu liberto famílias. Eu, pastor Simão, liberto família todos os dias. Oro por família, oro por pessoas. Homem, mulher, jovem, criança, oro para todo mundo aqui. Eu não sou igual vocês do outro lado aí que fica todo em casa, não. Esses vídeos que eu estou fazendo aqui, isso aqui é serviço. Isso aqui é trabalho. Entendeu? Vocês têm que fazer sua parte também, meus irmãos. Senão Jeová não vai dar bênção para vocês, não vai dar salvação, não vai dar vitória. Eu já falei que não é só ir sentar a bunda dentro da igreja que vai resolver seu problema. Eu já falei que não é só descer sobre as águas que vai resolver o seu problema. Eu já falei para vocês que não é só cantar, não vai resolver nada. Seus cantos vai ser vazio, já está falando ali que o canto vai ser vazio. Entendeu? A única saída é andar na verdade, ter confiança e buscar Ele de verdade. Buscar Ele, Ele de verdade. Entendeu? E o lugar de encontrá-lo é entre os pobres oprimidos. Igual aqui, eu estou pregando para as pessoas que precisam da verdade aqui, igual já falou comigo. Né?
Igual já falou para mim já aqui. Minha missão é essa, coisa que vocês não fazem. Vocês acham que vão entrar no reino do Pai? Não vai não, né? E a maneira de expressar fé é se posicionar contra a opressão. Tá vendo? Tem que lutar, meus irmãos, tem que lutar. Tem que buscar, tem que guerrear. Tem que lutar. O Jeová não quer homens e mulheres sem lutar, não. Tem que lutar. Lutar significa isso aqui é obedecer, meus irmãos. Obedece o que o Criador está ordenando. É isso, é assim que as suas vidas vão mudar. Entendeu? Direito e justiça, 5, 7, 11. Nestes versículos, justiça, mispat, significa que a corte deve ser justa e imparcial em sua sentença. Por isso que fala direito e justiça lá. Mispat, em outra língua. O bem, não o mal. 5,14. Cada ser dispõe de uma direção moral básica, moldada e sustentada pelas decisões diárias. Fomos chamados para amar o bem, permitir que esta virtude formate o curso de nossa vida. Tá vendo? Fomos chamados, tá vendo? Tá vendo aqui o que é a obrigação dos seres humanos? Tá vendo o propósito aqui na Terra? Fomos chamar para amar o bem. Você tem que amar o bem. Procurar amar o bem primeiro, para depois você amar o seu próximo. Você tem que procurar amar o bem primeiro, tá vendo? Vamos chamar para amar o bem. Ama o bem primeiro, para depois você aprender a amar o seu próximo. Se você não aprende a amar você, como que você vai amar o seu próximo? Como que você vai ajudar os pobres e oprimidos? Aí é lago de fogo e inferno, você não aprender a amar primeiro, entendeu? Amar o bem, tem que aprender a amar o bem. Isso aqui é a palavra. Começa a praticar a palavra. Parece que vocês são cegos. Tá vendo que o bem está nas suas caras? Olha o bem aqui. Obedece a palavra primeiro, depois você vai amar o seu próximo. Enquanto você não obedecer a palavra, você não está amando o seu próximo. E você não vai entrar no reino do Pai. Vai esquecer mesmo, lá em cima não entra não. Continuando. Está escrito aí, fomos chamados para amar o bem. Tem que amar o bem. Não interessa, não. É obrigação mesmo. Isso é obrigação. Tem que amar o bem. Não tem outra saída, não. O dia do Senhor, 5, 18, 20. Quando fala Senhor, eu não vou falar só Senhor, é Jeová. Entendeu? 5, 18, 20. Esta frase geralmente serve como termo técnico, teológico, para marcar o cenário dos eventos descritos, alocando-os no final da história. P. 403, a visão do profeta do fim da história tem um aspecto glorioso. Israel é redimido e recebe do Messias. Aí, aqui está falando, tá vendo? Está falando de Jesus Cristo, tá vendo? Amós está falando de Jesus Cristo, tá vendo? O mais importante lugar entre as nações do mundo, ó, está falando de Jesus Cristo. Estou falando de Jesus daqui, não é o seu Jesus do outro lado aí, não. Estou falando de Jesus verdadeiro daqui, olha lá. Entre as nações do mundo, ó, tá vendo? Jesus em nações do mundo, tá vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo manda em todo mundo, tá vendo? Ele manda em todas as nações. Todas as nações é dele. Entendeu? Homens nenhum não manda nesse mundo, né? Nem mulheres nenhuma manda nesse mundo, não. E nem capeta manda nesse mundo, não. Quem manda é Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo. Tá vendo, ó? Quando fala homens e mulheres, é homens carnais e mulheres carnais, que pensam que são donos do mundo. Mas não é dono do mundo não, hein? Quem é o dono do mundo é só Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo. Só esses três e os profetas. Que fala a verdade, igual eu que sou profeta. Quem não obedece o profeta morre, já está escrito. Quem caça passar o profeta morrerá. Já está escrito, o salário do pecado é a morte. Se pecar contra o profeta, morrerá também. Não é só contra Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo, não. Porque o profeta é a boca de quem? É a boca do Criador, é a boca de Jeová, é a boca de Jesus, é a boca do Espírito Santo. Tem que respeitar esses quatro. Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo e o profeta, que sou eu. Estou falando daqui. Viu que sou o pastor Simão Santo. Se não obedecer o pastor Simão Santo, também vocês cairão feio. Estou falando quando cair feio, não vai levantar do chão, não. É do chão para o inferno. Vamos aqui. A notícia entusiasmou os contemporâneos de Amós, ansiosos que estavam pela movimentação de Jeová. O profeta, no entanto, previne-os de que o dia do Senhor Jeová é também
o dia do juízo. Tá vendo? Ó? Nós já estamos vivendo esses dias. O dia do Senhor já está aí já. Só não quer enxergar quem não quer enxergar. E só não quer ouvir quem não quer ouvir. Só não quer enxergar quem não quer enxergar. Só não quer ouvir quem não quer ouvir. Mas o dia do Senhor já está na terra já. É também o dia do juízo. Nós já estamos vivendo o juízo. Este, inclusive, é o aspecto sombrio e amargo da visitação de Jeová a ser experimentada por essa geração. Tá vendo? Não só naquela época, não. Nessa geração nossa do futuro de hoje também. Ela viu lá, Jeová visita assim a terra, tá vendo? Tem pessoas que falam que não anda na terra, não anda assim a visitação dele. Ele anda assim, entendeu? Anda para castigar e abençoar. Ele abençoa os que são fiéis, igual eu estou falando, fiéis à lei dele. E ele amaldiçoa e castiga todos aqueles que são contra a palavra dele e não obedece. A palavra dele não obedece o pastor que fala a verdade. Para nós, a lição é objetiva. Aguarde ansiosamente pela volta de Cristo. Somente se não estiver vivendo em pecado. Tá vendo? Se você estiver vivendo em pecado, não vai entrar lá em cima. Não vai. Aqui já está falando que Cristo vai voltar. Ou seja, Jesus vai voltar. A mão já está falando e confirmando que Jesus Cristo vai voltar sim. E está mandando nós aguardar. Mas aguardar não é ficar sentado de bunda dentro da igreja, não. É continuar trabalhando para ele pro resto de sua vida. Ou até a volta dele. Não interessa quando ele vai vir, não. É trabalhar na obra dele até ele vir, até ele chegar. Né? Aguarde ansiosamente pela volta de Cristo, tá vendo? O Pai ordenando para nós aguardar a volta do Filho dele, que o Filho dele vai voltar sim. Vai buscar os seus, tá vendo? Mas não vai buscar quem está em pecado, quem está vivendo o pecado, tá vendo? Aqueles que amam o pecado, tá vendo? Amam mais o pecado do que amar a sua vida. Eles amam mais o pecado do que amar a sua vida. Em vez de eles amar a alma deles, o corpo deles, amam mais o pecado que vai destruir eles, acabar com eles, vai tirar tudo eles dessa terra e mandar eles para o inferno e lago de fogo ainda. Continuando, riqueza, 637. Ser rico não é intrinsecamente um mal, muito embora, com muita frequência, a riqueza promova a autoindulgência e nos faz sentir diferente em relação aos outros. Amós condena o emprego indevido da riqueza, tá vendo? É isso aí, ó. Tá vendo? Ser rico, a gente pode ser rico? Pode, desde quando está obedecendo o Criador e andando na presença dele. Entendeu? Mas o rico mal, Amós já está condenando, Amós condena, cara, tá vendo? Amós condena. E Jeová condena, e Jesus Cristo condena, o Espírito Santo condena, e eu também, pastor Simão, condeno aqueles ricos maus que não ajudam quem? Os pobres e oprimidos, e não ajuda a igreja, e que não devolve os dízimos e as ofertas, e que anda diferente com o seu próximo, tá vendo lá? Fica andando diferente com o seu próximo, achando que o outro não tem o mesmo sucesso, achando que o outro não tem crescimento, achando que o outro não pode chegar até ele, entendeu? É esses aí que o Criador detesta, e esses aí é lago de fogo mesmo, entendeu? Está focalizado no esboço, julgamento, denúncia, visões. Ser rico é obedecer a palavra do Criador direito, e ser igual eu, pregando a palavra da verdade e ajudando sempre a libertar as pessoas, os pobres e os oprimidos. E ter fé de verdade e confiança e continuar buscando a Jeová, não importando com o tempo, se está fazendo calor, se está fazendo frio, não interessa o tempo, não interessa o dia, não interessa quantas pessoas, o que importa é continuar levando a palavra igual eu levo a palavra. É isso aí, vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto nessa tarde de hoje, que é 24/10/2025, sexta-feira, mês de outubro. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoe também essa minha irmã e meu irmão, minha amiga, que são os dizimistas e ofertantes, que sempre estão ajudando essa obra aqui, para que essa obra cresça cada dia mais e venha vencer cada dia mais nessa terra. Abençoe somente esses que estão ajudando
essa obra aqui. Amém e amém. E a bênção vai ser deles e delas. Esses aí que estão ajudando com os dízimos, com as ofertas, não vai perder nada nessa terra. Amém e amém. Tá vendo? Isso aqui é só para confirmar a última palavra. Se você oprime seu semelhante, não aborreça Jeová com seu louvor. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Se você não aprender a andar nisso aqui, e não aprender a andar nisso aqui e nisso aqui, e não aprender a andar nisso aqui, tá vendo lá? E a maneira de expressar a fé é se posicionar contra a opressão. Se vocês não andarem nisso aqui, lá no reino do Pai não vai entrar não. Entendeu? É obedecer a lei, por isso que fala, obedeça a lei do que sacrificar. Jeová não quer sacrifício, Jeová não quer seu sangue. Jeová quer é obediência por completo. Entendeu? Até o próximo culto à noite estarei de volta com força completa. Até lá.